Bom dia a todos. Nesta apresentação vou-vos falar sobre a rede urbana e as novas relações cidade-campo. Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de Geografia. Espero que gostem. Vamos começar pela definição de rede urbana. A rede urbana é o conjunto das cidades e suas periferias integradas num dado território que estabelecem entre si relações de ordem hierárquica, de dependência ou complementariedade. A rede urbana descreve-se por um desequilíbrio na dimensão demográfica, na divisão espacial e nas funções oferecidas pelos centros urbanos. A imensa concentração da população e das atividades económicas nas grandes aglomerações leva a um congestionamento do espaço urbano, que pode ser diminuída com o desenvolvimento das cidades de média dimensão, o que contribui para um maior equilíbrio da rede urbana. Em segundo, temos o sistema urbano, que são as relações entre as diferentes aglomerações e as interações e interdependências que se estabelecem por vias de diversidade de fluxos e de ligações existentes. A rede urbana tem dois padrões de distribuição de cidade. A rede monocêntrica, uma metrópole que se sobrepõe às restantes cidades, e a rede policêntrica. Não se identifica uma metrópole principal, mas duas ou mais cidades de grande dimensão e que apresentam funções urbanas de nível superior de tipos diferentes. Estas cidades polarizam as restantes de dimensão inferior. A rede urbana nacional. Esta evidencia um forte desequilíbrio, já que apresenta um grande número de cidades de pequena dimensão, um número reduzido de cidades de média dimensão e duas cidades de maior dimensão, mas com uma significativa diferença entre si. Lisboa tem mais do dobro de habitantes do que há no Porto. A hierarquia das cidades portuguesas. As cidades, como espaços de interação, de oferta de bens e serviços e difusão de modos de vida, têm um papel fundamental na organização do território. A centralidade dos lugares. Por meio de bens, as áreas urbanas estabelecem relações de complementariedade que levam à existência de interações espaciais e de interdependências. A variabilidade dessa área de influência depende da categoria do bem. Um bem banal pode ser encontrado perto dos locais de trabalho ou perto dos locais de residência, ou seja, é um serviço fácil de ter acesso. Em relação aos bens raros, são serviços de maior nível de dificuldade de acesso, pois localizam-se em áreas mais centrais. Cada função urbana tem um raio de eficiência, ou seja, é uma distância até ao qual existe predisposição da população para adquirir ou usufruir de um bem. As probabilidades de deslocação diminuem quando falamos de um raio de eficiência de um bem banal, contrariamente ao que acontece quando nos referimos a um bem raro. O seu raio de eficiência pode abranger todo o território nacional. A quantidade de bens e funções que cada cidade ou lugar central disponibiliza aos seus habitantes determina o seu grau de centralidade. O significado de centralidade denomina-se pelo resultado de quantidade, diversidade e nível das suas funções, que tem uma dada área de influência. Quanto mais rara for a função, maior será a área de influência da cidade relativamente a essa função. No extremo oposto, existem lugares com o escasso número de funções especializadas, o que lhes proporciona um elevado nível de carência e, por isso, um índice de marginalidade funcional muito maior. Este facto obriga as populações a percorrerem grandes distâncias para acederem a essas funções. As funções urbanas e a capacidade polarizadora da cidade. Cada cidade concentra em si um número variável de atividades e de população ativa. A capacidade polarizadora de cada uma delas será o resultado da diversidade e do nível de funções que exerce. Áreas de influência. Áreas que a cidade influencia, fornecendo bens, serviços e emprego, atraindo a população. Estas podem considerar-se áreas complementares, já que também oferecem serviços, bens e mão de obra à cidade. Lugar central. Uma cidade que oferece bens e serviços à sua área de influência, tendo capacidade de atrair a população. Bens centrais. Produtos e serviços oferecidos por um lugar central e que só pode ser adquirido em determinados locais. Bens vulgares. Produtos ou serviços de utilização frequente que se encontram facilmente sem necessidade de deslocações significativas. Bens dispersos. Produtos e serviços que são atribuídos à população, como a água e a eletricidade. Funções centrais. Atividades que fornecem bens centrais.
Bens raros, produtos ou serviços de utilização pouco frequentes que apenas se encontram em determinados lugares. Desequilíbrios da rede urbana portuguesa. O acentuado desequilíbrio da rede urbana portuguesa evidencia-se pela dimensão dos centros urbanos, predomínio de pequenos núcleos urbanos, fraca representatividade das cidades de média dimensão e dois grandes centros urbanos, Lisboa e Porto. Pelo nível de funções, predomínio das funções de nível superior e das restantes funções urbanas nas principais áreas urbanas do litoral, com destaque para Lisboa e Porto. Pela repartição geográfica, forte concentração urbana no litoral, onde sobressaem as áreas metropolitanas. Como se pode observar no mapa, a maioria das cidades encontra-se no litoral, já que a maioria da população urbana se encontra nas duas áreas metropolitanas. As cidades de Lisboa e Porto apresentam um forte dinamismo demográfico, estabelecendo relações de complementariedade com as cidades vizinhas. Já as regiões do interior apresentam apenas aglomerados urbanos de pequena dimensão, com valores de população reduzidos. Nas regiões autónomas, os espaços urbanos são, também, de pequena dimensão, exceto no Funchal e na Ponta Delgada. Os principais centros urbanos encontram-se no litoral das várias ilhas, situação que ocorre por razões económicas, históricas e físicas. As funções da cidade são comercial, político-administrativa, defensiva, industrial, financeira, religiosa, cultural e turística. Função comercial. É na cidade que desde sempre têm um lugar as trocas comerciais. A atividade comercial é função urbana por excelência nas cidades. Função político-administrativa. As capitais de distrito são um exemplo de cidades onde a função predominante é administrativa. Desde há muito tempo que as diferentes formas de pobreza asseguram a gestão do território e da população em lugares de concentração humana, onde desenvolvem a administração. Função defensiva. Cidades cuja origem está relacionada com motivos defensivos. Em Portugal, podem citar, a título de exemplo, cidades e vilas fronteiriças com Valença, Monção, Miranda do Douro, Pinhel, Almeida, Elvas, etc. Função industrial. As cidades onde predominam a função industrial são especializadas em determinadas atividades produtivas, surgindo, por exemplo, cidades mineiras, cidades metalúrgicas e cidades têxteis, como, por exemplo, a Cortiça, em Santa Maria da Feira, o Calçado, em Falgueiras, e os moldes, em Oliveira das Mães. Financeira. Consiste na centralização em cidades das atividades que movimentam grandes quantias de dinheiro, como os juros, as bolsas e os valores e a banca, como é o caso da cidade de Lisboa. Função religiosa. São cidades desenvolvidas para factos relacionados com o culto religioso. É o exemplo de Fátima, que atrai milhares de peregrinos por ser um local onde se verificam aparições. Função turística. Situam-se normalmente no litoral, por exemplo, as cidades algarvias de Faro, Quarteira e Albufeira. Estão relacionadas com atividades turísticas e recreativas, vocacionadas para o lazer ou para o descanso. Estrutura da rede urbana portuguesa. Em Portugal, evidencia-se uma polarização de dois centros urbanos, Lisboa e Porto, mostrando assim uma situação de aparente bicefalia. Os desequilíbrios da rede urbana portuguesa são um problema antigo, cujas razões se encontram na evolução do povoamento do território. Assim, existe uma concentração elevada de quantidade de população numa área urbana de grande dimensão, como Lisboa, fenómeno denominado por macrocefalia. Denominação de duas grandes cidades, Lisboa e Porto, que se designa por bicefalia, como já foi dito anteriormente. Denominação das cidades de pequena dimensão, quase ausência das cidades de média dimensão. Os desequilíbrios da rede urbana são também evidentes do ponto de vista funcional. A estruturação de territórios é baseada nas cidades, com decisão política e administrativa nas respectivas áreas de influência, metrópoles, as capitais de distrito e sedes de concelho. Existem áreas urbanas muito dinâmicas no litoral, com forte consideração de população e de funções. Existem redes e eixos de cidade com potencial de desenvolvimento em função de dinâmicas locais. Algumas cidades, principalmente no interior, são cidades âncora,
capaz de polarizar vastos territórios. Distinguem-se vários subsistemas. Consequências do desequilíbrio da rede urbana. A redução da capacidade de inserção das economias regionais na economia nacional, a limitação nas relações de complementariedade entre os diferentes centros urbanos e, como tal, do dinamismo económico e social, a limitação da competitividade nacional do texto europeu e mundial pela perda de sinergias que uma rede urbana equilibrada proporciona. O sistema urbano português revela-se assimétrico. No norte litoral, a ocupação do território é densa e difusa em termos de população. O Porto é o centro polinizador deste espaço. Estende-se de Viana do Castelo até Aveiro. No nordeste, articula-se em dois eixos coincidentes, com importantes eixos viários, um subsistema regional de fraca dimensão económica. É um subsistema regional de fraca dimensão económica e social, tendo o seu potencial estratégico no Douro Vinheteiro. No centro, o subsistema policêntrico, estruturado por Viseu e Coimbra, que poderá assumir-se como polo regional. Em Lisboa e Vale do Tejo, é fortemente polarizada pela área metropolitana, muito densa e dinâmica. É o núcleo do sistema urbano, representando a maioria da concentração da população e a maior diversidade de atividades de base tecnológica, de indústrias e serviços. Aqui, os processos de suburbanização das periferias intensificam-se. O Alentejo é um território rural extenso, com fraca densidade, com um modelo de povoamento muito concentrado e dinâmicas regressivas significativas. Évora assume-se, assim, como uma cidade âncora. O Algarve é um subsistema de forma linear, polinucleado e polarizado, com um processo de forte urbanização de faixa litoral e um esvaziamento do interior da serra. As regiões autónomas têm um crescimento urbano muito acentuado, apresentam uma estrutura urbana de arquipélago, cujo modelo de urbanização em termos urbanísticos, sociais e funcionais se aproxima dos padrões do continente. A rede urbana portuguesa no contexto europeu. A atuação da classe política e dos agentes económicos é feita à escala da União Europeia, ou mesmo à escala global. Assim, a globalização das cidades tem-se afirmado cada vez mais no contexto internacional, modernizando-se. Visto isto, a pequena dimensão das cidades portuguesas e das duas áreas metropolitanas não lhes permite assegurar um papel importante na rede urbana europeia ou na rede ibérica. A rede urbana na Península Ibérica. A análise da rede urbana da Península Ibérica põe em evidência o domínio de Madrid e a localização marginal de Lisboa. Contrariamente a Portugal, Espanha apresenta uma rede urbana mais equilibrada, com várias cidades a posicionarem-se a níveis relativamente próximos do da capital. Estas cidades são secundadas por um número apreciável de cidades médias, com as quais estabelecem intensas relações de interdependência. A posição periférica na Europa. À escala europeia, as cidades portuguesas têm uma posição periférica no contexto da rede urbana, tendo em conta a capacidade de recursos económicos e dos fluxos de capitais. As aglomerações mais representativas do sistema urbano português proporcionam-se em lugares secundários na hierarquia do sistema urbano europeu, facto para o qual contribui a sua posição geográfica periférica relativamente às grandes aglomerações urbanas da Europa Central. Esta situação das cidades portuguesas tem vindo a agravar-se à medida que a União Europeia se tem alargado aos países do leste do continente. A paisagem urbana da União Europeia. Esta paisagem urbana apresenta desequilíbrios internos, caracterizando-se por uma concentração de centros dinâmicos muito próximos e bem conectados entre si no centro da Europa, uma rarefação em regiões geograficamente periféricas como o Sudoeste, em que a densidade de centros importantes e a sua proximidade são muito menores. Algumas metrópoles desempenham uma importante função de intermediação na economia dos espaços europeu e mundial. Londres, Paris e Madrid assumem-se como importantes centros de poder económico, político e administrativo. Frankfurt e Milão, além da função de intermediação, desempenham também um papel importante de estruturação de sistemas territoriais e urbanos alargados.